Boa tarde, turma. Quase boa noite, né? O que eu vou passar para vocês, no cunho de educação financeira, a educação financeira ela deveria ser base de ensino, de conhecimento, desde a infância. Isso deveria fazer parte da base curricular. Nós não temos educação financeira, isso é fato. E ela vem se disseminando aos poucos. Instituições grandes, bancos, por exemplo, não têm interesse em que tenhamos educação financeira. O mercado consumidor não tem interesse em que tenhamos educação financeira. O que é ter educação financeira? Aliás, o que é educação, a princípio? Educar-se é moldar-se para um comportamento adequado aos seus objetivos, desde que ele não se contraponha à moral e ética da sociedade em que você convive. Isso é educar-se. Educar-se financeiramente, então, seria o quê? Moldar o seu comportamento a fim de ter uma relação financeira saudável. E nós, corretores, para nós, corretores, isso é fundamental. Quem aqui na sala tem investimento não. Quem aqui na sala coloca o dinheiro na caderneta de poupança? Levanta a mão, por favor. Quem tem dinheiro colocado em título de capitalização? Dinheiro em imóveis. Perfeito. Quem aqui, levanta a mão, está determinado a dormir na minha palestra? Ótimo. Todo mundo atento. Perfeito. Profissão corretor de imóveis. Quem aqui é seletista? Levanta a mão. Nós ganhamos dinheiro pelo aquilo que realizamos. E quando ganhamos esse dinheiro, e estamos iniciando, alguns iniciantes na profissão, outros que já vêm trabalhando há mais tempo, sabe o quão difícil é manter-se na profissão ganhando esse dinheiro. Nós passamos por duas crises muito fortes nesses últimos 10 anos. 2008, a marolinha do Lula. Marolinha. 2012, com a entrada da Dilma, o PIB despencando, o crescimento econômico despencando e, portanto, o reflexo imediato no mercado imobiliário. Sobreviver, enquanto corretor de imóveis num mercado tão turbulento, é para herói. Quem não tem um planejamento financeiro não fica nesse mercado. Alguns dados. A fonte requerida está embaixo. Queda das vendas deixa a profissão de corretor em baixa. Muitos profissionais abandonaram o trabalho ou trocaram de profissão. Cresce de São Paulo recebeu 509 pedidos de cancelamento. Inscrição, jornal... de inscrições. Fonte, Jornal Hoje, edição do dia 10/2/2016. Crise faz 5.000 corretores mudarem de carreira no Distrito Federal em 5 anos, diz Secov. Crédito caro, inflação, juros altos e desemprego explicam desaceleração. Há 5 anos havia 15.000 corretores ativos, hoje são 10.000, diz empresário. Agora, você imagina o seguinte, todos nós aqui passamos por essa dificuldade e continuamos como corretor de imóveis. Muitos que deixaram a profissão vão perder o momento de ganhos bons que virão. A gente está passando por um momento na curva chamado ponto de inflexão, que é o quê? Quando você começa com quedas vertiginosas, do crescimento, né, alta da inflação, alta do desemprego, esse momento tende a passar, sempre passa, e a gente está num ponto de inflexão. Esse momento está passando. A queda do juro ela está acentuada, ela deve chegar até o final do ano em 7%. Se a taxa de juros, aí o raciocínio é simples, se a taxa de juro cai, né, o que acontece? Quem tem um dinheiro investido passa a migrar esse dinheiro para outros investimentos. Por quê? Porque o retorno financeiro de uma caderneta de poupança, de um CDB, passa a ser menor. Então, ele migra esse dinheiro para outros investimentos.
como, por exemplo, o mercado imobiliário. Outra grande vantagem qual é? Se a taxa de juros está caindo, qual é o reflexo disso no financiamento do imóvel? Queda do juro para financiar o imóvel, melhor oportunidade para pagamento e aquisição do imóvel. Então, a gente está num momento de inflexão muito bom. Aumento do consumo, teremos um razoável aumento do PIB até o final do ano, pelo menos não estaremos em queda, uma coisa muito pequena deve estar crescendo. Então, a gente está no momento de inflexão da curva e vamos pegar em 2018 o melhor momento para o corretor de imóveis no mercado imobiliário. Nós somos heróis, sobrevivemos a isso e nos mantivemos aqui até agora. E isso significa o quê? Que desfrutaremos dos melhores momentos daqui para frente. Mas e esses que saíram? Será que eles não fizeram nenhuma venda? Será que eles venderam e não souberam lidar com o dinheiro? O que acontece com a nossa profissão, e acontece com muitos, é o seguinte: muitos ficam ricos da noite para o dia, ou acham que ficam ricos da noite para o dia. Entra 20 mil na conta. O cara já acha, fiquei milionário. Entrou 20 mil hoje, daqui 2 meses eu vou fazer 20 mil de novo. Óbvio, sou bom naquilo que eu faço. Acabou de entrar 20, carrão, já começa a criar outras, vai fazer uma viagem, já dá de entrada num carro. Essa parcelinha que eu pago fácil, dá 20 mil de entrada, já tira um carro de 70. Então, ele acaba consumindo. Ele usa esse dinheiro para consumo, não para um planejamento financeiro que deve ser para qualquer profissão. Mas a nossa, principalmente, a gente não tem um fixo. Se a gente não tiver um planejamento financeiro, como é que você se sustenta nessa profissão? Eu vou falar de mim. Eu me formei educador financeiro pela DISOP e coach financeiro pelo Instituto Navarro, em 2008, 2007. Aí pego uma crise de 2008. Aí eu pego outra crise de 2012. Se eu não tivesse feito esses cursos, eu não teria sobrevivido no mercado, porque eu segui os 5 pilares para você se manter nesse mercado. E 2015 foi um ano bom para mim. Eu consegui essas recuperações financeiras, usei os 5 pilares. Eu uso continuamente, independente do momento de ganho ou não, vocês vão ver aqui comigo. E isso me fez sobreviver 2016, que eu não tive entrada nenhuma, ou praticamente zero, porque segui esses pilares. E eu coloco aqui esses pilares. Quais são esses pilares? Você se educa financeira para o seguinte: primeiro, para poupar; segundo, para elaborar um colchão financeiro; terceiro, para investir. Depois que você investiu, reinvestir. Esse reinvestir significa o quê? Começar a fazer o dinheiro trabalhar para você. É o processo de reinvestir. Então, você tem 3 pilares básicos, que é poupar, elaborar um colchão financeiro e investir. Depois, reinvestir. E o último, que é para sempre, isso independe de entrar dinheiro ou não, é evitar perdas financeiras. Todo mundo aqui precisa se educar para evitar perdas financeiras, e vocês vão ver aonde elas estão. Isso precisa começar já amanhã. Evitar perdas financeiras. Quando eu falo isso, e vocês vão ver aqui durante a palestra, isso significa que a minha palestra jamais será bancada por um banco, porque as grandes perdas financeiras nossas, elas estão com os custos que a gente tem com o banco. E vocês vão ver isso aqui comigo. Conduta básica e primordial. De tudo que você ganha, você separa 30%. Sempre. Ganhou, separa 30%. As pessoas têm outros hábitos. Isso você tem que começar com uma mudança radical nos seus ganhos. As pessoas primeiro querem pagar tudo para depois separar o dinheiro, aí não sobra nada. O caminho é contrário, é inverso. Eu separo 30% e dos 70% eu pago o que tem que ser pago. Esse é o caminho certo. Separe 30%. Os 70% você vai usar para quê? Seus custos fixos,
as suas dívidas que são necessárias, pagamento de carro, pagamento outros que estão sendo feitos, dívidas que estão envolvidas com investimentos imobiliários, enfim. E aí o que sobrar vai ser para lazer, porque lazer também é investimento. Tem educador financeiro que acha que não, né? Ele começa a falar, não, você tem que cortar isso, cortar aquilo. Vocês não vão ouvir aqui de mim, eu acho que cada educador financeiro tem uma conduta. Nunca vão ouvir de mim que tem que cortar um cafezinho. Cara, se você acha que aquele cafezinho te dá prazer, vá tomar seu cafezinho. Né? Não é isso que vai te fazer financeiramente mais sólido. O que te vai fazer financeiramente sólido é uma conduta inicial de cuidar o seu dinheiro separando 30% de tudo que você ganha. O que você vai fazer com esses 30%? Eu vou dizer o porquê, né? Por quê? Eu vou aqui comentar o porquê e não sou eu que vou comentar. Quem vai comentar esse porquê é o personagem Gordon Gekko, do filme Wall Street, Poder e Cobiça, interpretado por Michael Douglas. Senhores, o dinheiro é uma vadia que nunca dorme. Você acorda de manhã e ela não está mais com você. Se a gente não cuidar do dinheiro, ela não vai estar mais contigo. Portanto, os 3 pilares que mencionei. 10% para poupar. Mas o que é poupar e onde poupar? Dos 30%, 10% vai para poupar. Se é para poupar, o próprio nome já diz, eu vou poupar. Essa poupança é para quê? É para uma emergência. Pode acontecer alguma coisa, você precisa tirar esse dinheiro rápido. Você não pode ter esse dinheiro imobilizado. Ainda mais num momento como hoje. A dificuldade que está para se vender um imóvel de terceiros. Mas acontece alguma coisa, você precisa de dinheiro rápido. Eu não vou mencionar aqui as coisas que podem acontecer. Cada um sabe que pode acontecer e precisar do seu dinheiro. Existem N motivos, isso é pessoal. Mas você precisa daquele dinheiro rápido para uma emergência. Onde esse dinheiro tem que estar? Ele tem que ser líquido, ele tem que ter liquidez. É poupar, poupança. Ele tem que estar onde? Numa poupança, num CDB, que você liga, dá baixa, resgata. Isso é fundamental ter. Segundo, 10% para um colchão financeiro. O que é o colchão financeiro? Para que serve? Colchão financeiro é o dinheiro que você vai guardar para se resguardar profissionalmente. Você está trabalhando na seletista, você manda embora, é mandado embora. Vamos falar de um seletista. Ele vai lá receber suas indenizações, seu fundo de garantia. Quanto tempo, em média, tem demorado para uma pessoa se recolocar no mercado? 6 meses, 8 meses, 1 ano, não menos de 6. E depende ainda da profissão, da idade da pessoa em que ele está habilitado. As reservas advindas da empresa nem sempre são suficientes para se manter nesse período. Com o colchão financeiro, você tem a reserva ainda que pode ser suficiente até se você se recolocar no mercado. Se ao longo de 10 anos uma pessoa tivesse feito um colchão financeiro, 5, 6, ela estaria mais bem preparada para os reveses profissionais. Nós, profissionais de corretores de imóveis, temos que ter esse colchão financeiro. No momento em que estamos passando por um processo em que você observa uma falta de disponibilidade no mercado para poder realizar negócios, você vai recorrer aonde? De repente, você tem que recorrer ao seu colchão financeiro, senão você vai estar recorrendo a empréstimo, a cheque especial, a cartão de crédito, e aí é uma bola sem fim. É um rodízio negativo de cada vez mais a pessoa se afundar dentro das suas expectativas financeiras. E os outros 10%? É para investir. Aí é o momento de você começar a fazer o dinheiro trabalhar para você. Você vai investir sempre 10% do que você ganha. Mas aonde investir? Como investir? Existem várias possibilidades de investimento. Você pode investir numa bolsa de valores, você pode investir em imóveis,
Enfim, eu vou detalhá-los aqui todas as possibilidades de investimento. Obviamente que numa palestra não é suficiente para você entrar dentro do CERN, mas vou fazer aqui o possível para citar algumas possibilidades de investimento. Bolsa de valores é uma posição de investimento. A Bolsa de Valores ela tem N possibilidades de investimento. Eu separei aqui algumas. Você pode investir nas chamadas blue chips. O que são blue chips? Blue chips são ações de primeira linha, que geram dividendos. Então, por exemplo, ações da Petrobras, da Vale, etc. Você vai lá e investe nas blue chips. Você pode investir no fundo de ações. O que são fundos de ações? É um misto de ações de várias carteiras de empresas. Você pode fazer um investimento em fundo de ação. Títulos do Tesouro Nacional. O que são títulos do Tesouro Nacional? É um papel que o governo emite, você compra esse papel e ele fala, eu vou te pagar tanto daqui a um tempo de juros por esse papel que você comprou de mim. Fundos imobiliários. Esse, particularmente, eu adoro fundo imobiliário. E agora a gente vai entrar no momento bom dos imóveis. Fundo imobiliário, você vai comprar uma cota de um imóvel e vai ter o retorno dos dividendos da locação desse imóvel. Por que eu gosto tanto disso? Porque ele é isento de imposto de renda. E dividendos, que são o quê? São as gerações, né, do que essas ações pagam. Então, se você compra uma ação, por exemplo, do Banco Itaú, você vai ter dividendos além das valorizações da ação. Se você está entrando num fundo imobiliário, você tem os dividendos desse fundo imobiliário, que são a resposta às locações desses fundos. Vamos ver um pouco mais no detalhe. Eu expliquei Blue Chip, está aqui detalhado. Esse termo vem da origem dos cassinos e designa as empresas mais valorizadas do mercado de ações. Termo corriqueiro dentro do mundo dos investimentos, ações Blue Chip são aquelas consideradas de primeira linha com alta liquidez. O que é uma ação? Ação, quando fala de uma empresa, quando você compra uma ação, você fica sócio da empresa. Você está comprando uma fração daquela empresa. E aí tem algumas características nessa ação. Ela pode ser ordinária ou preferencial. A ordinária, ela te dá direito a voto, e a preferencial, ela vai te dar direito aos dividendos. Tudo isso você encontra no site da Bolsa de Valores. É um site muito bom, autoexplicativo, e tem cursos lá muito interessantes para quem quer iniciar investimento na Bolsa de Valores. Aqui é o site. Aqui, o que é uma ação, um descritivo de ação. Olha que coisa interessante. No Brasil inteiro, somente 506 mil pessoas investem, pessoa física, na Bolsa. Por quê? Educação financeira. As pessoas não têm conhecimento, não sabem o que é uma Bolsa de Valores, não sabem como funciona, não sabem o retorno que dá, não sabem quanto pode investir. E pior, além de não ter informação, tem informações erradas. Acha que a Bolsa é um jogo de perde e perde, quando, na verdade, não é jogo. Você coloca o dinheiro na ação através de uma corretora, com um corretor especializado, para você entender que aquilo é um investimento. Sem investimento, você não tem retorno a curto prazo. É investimento. O dinheiro está ali para render. É a médio e longo prazo. Esse é o gráfico das ações. Será que tem perda? O cara colocou aqui o dinheiro. Esse negócio aqui não dá para ver, mas aqui, o cara colocou o dinheiro em 90. Aqui está mais ou menos aqui no meio do gráfico. 2010, teve perda? Óbvio que o cara que está trabalhando com a ação, por exemplo, ele colocou, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas eu vou pegar um pico de ganho, que foi ali em 2005. 2005 teve um pico de ganho. Em 2008 teve uma perda acentuadíssima, que foi a crise do subprime nos Estados Unidos, que refletiu no mundo todo. Muito bem.
Aí o cara está lá, está acompanhando os gráficos, as ações, ele é investidor, colocou 2005, falou, nossa, bombei, estourei no norte. Aí em 2008 começa a cair, ele vai e vende, se desespera e vende. Fala, não, vou vender que isso aqui vai estourar tudo. Perdeu dinheiro, se ele tivesse deixado, ele teria ganho mais do que 2005. Porque bolsa é investimento, você ganha ao longo prazo. Existem uma série de mecanismos para lidar com a ação. Hoje, o sistema está muito robotizado. Tem um mecanismo chamado estopar. Então, você deixa a tua ação estopada num determinado valor. Se começa a cair, além daquele valor que você estopou, que você deixou parado, ela vende automaticamente. O robô vai lá e vende automaticamente. Então, hoje é muito difícil um cara perder dinheiro na Bolsa de Valores. Só se ele for muito despreparado ou estiver muito mal assessorado com uma corretora. Tesouro Direto. Está aqui todo o descritivo do que é o Tesouro Direto. Eu já expliquei aqui em poucas palavras, mas chama a atenção aqui o valor, R$30. Você pode começar a investir. Tem um site sobre isso. É um dos investimentos mais seguros que tem. Quem aqui na sala tem investimento de Tesouro Direto? Levanta a mão. Vejam. Ele dá mais retorno como investimento seguro que poupança e CDB, renda fixa. Por exemplo, mais retorno. E você ainda pode optar com taxas pós-fixadas ou pré-fixadas. Se você optar por uma taxa pós-fixada, você já sabe quanto você vai ganhar lá na frente. É uma opção de investimento. Tesouro Direto, qualquer banco, ele negocia. Agora você chega para o seu gerente e fala assim, eu quero investir em Tesouro Direto. Ele vai falar, não, veja bem. Veja bem, se o seu gerente já começou a falar veja bem, tira o dinheiro daquele banco e põe em outro. Veja bem, ele tem esse papel para vender lá. Ele não vai vender para você. Por quê? Porque o banco não ganha dinheiro vendendo Tesouro Direto. Mas você pode comprar direto pelo site Tesouro Direto ou ainda através de uma corretora. A corretora tem prazer em vender Tesouro Direto. Olha só isso aqui, ó. Usar reservas traz riscos e não ajuda a resolver crise, dizem especialistas. Ministro disse que o governo avalia uso para abater a dívida pública. Reservas de cerca de 370 bilhões de reais são consideradas colchão de segurança. Senhores, se o governo tem um colchão de segurança, será que nós não temos que ter um colchão de segurança? 370 bi o governo tem lá como reserva, são as chamadas reservas cambiais. Fonte G1, de 15/3/2016. O que é um fundo imobiliário? Mencionei há pouco, é uma cota de um edifício, de um prédio que seja. Esse prédio está alocado para uma grande empresa, por exemplo, o prédio inteiro alocado para a Petrobras. Esse prédio que está alocado para a Petrobras, ele começa a dividir cotas. São fundos imobiliários. Essas cotas elas são divididas e vendidas. Então, você passa a ser dono daquele prédio. Ele está gerando uma locação. Essa locação passa a fazer parte dos seus dividendos proporcionais às cotas que você compra desse prédio. Chama atenção para isso aqui, ó. A isenção de imposto de renda sobre os rendimentos distribuídos aos cotistas pessoas físicas. E apenas sobre os rendimentos não se aplicando ao ganho de capital. Bom, como é que você faz esse trabalho para poder investir numa bolsa de valores? Não adianta você chegar lá, entrar no site e fazer um investimento, não existe isso. Esse investimento só é feito através de uma corretora. O Tesouro Direto você pode comprar direto pelo site do título do Tesouro Nacional. Você entra lá, Tesouro Direto, dá um Google, entra na página, você compra o título. Agora, os demais, só através de uma corretora. Eu deixei aqui alguns exemplos de corretora. Então, aqui tem a XP Investimento e a Rico, que são grandes duas corretoras que trabalham a compra de papéis, ações, etc., moeda, o que você precisar. Também você pode fazer investimento em moeda através de corretora. A AGM
ela trabalha um processo Forex. O que é o Forex? Vai trabalhar ações pelo mundo. Então, você quer comprar uma ação da Amazon, você quer comprar uma ação da Apple, da Netflix e qualquer outra. Você pode fazer ou moedas através da AGM. Só um dado curioso, quem comprou a ação da Apple quando foi feito o IPO, IPO é um termo em inglês, ele quer dizer Initial Preferred Offer, oferta inicial preferencial da ação quando é lançada na Bolsa de Valores, a abertura do capital da empresa. Quando a Apple fez o seu primeiro IPO, e da época que ela fez até hoje, a valorização das ações já somaram e suplantaram toda a valorização de todas as empresas que estão dentro da Bolsa de Valores. A Apple hoje vale mais do que a soma de todas as empresas dentro da Bolsa de Valores. Netflix bombando, estourando as ações no norte com uma valorização constante. E tem uma outra coisa aqui que você pode fazer um investimento, e aí ele demanda um pouco mais de risco, mas com um bom retorno, que é o mercado de criptomoedas. Todo mundo já deve ter ouvido falar em Bitcoin. Mas o que é um Bitcoin? Antes de eu entrar nisso propriamente dito, é importante entender que você tem um risco aqui maior nisso do que nos outros, mas muito maior. Primeiro, porque não é regulamentado. Segundo, porque o mercado de criptomoedas ele é privado. E obedece uma ordem das redes privadas, com alguns cuidados, que, logicamente, essas empresas querem ter, porque querem que essa moeda seja divulgada e que esse negócio dê certo para ter uma continuidade, para ter giro. Em 2014, eu coloquei um dinheiro no Bitcoin. Naquela época, um Bitcoin estava custando $2.000. Hoje, um Bitcoin, há 2 meses atrás, chegou em $4.500, aí saiu um rumor na China, ele caiu para $3.500. Já voltou ao patamar de $4.000. Quando eu comprei o Bitcoin, alguns Bitcoins em 2014, que estava $2.000, a diferença cambial, na época, o dólar estava com uma cotação menor do que está hoje. Então, eu ganhei 2 vezes. Ganhei na valorização do Bitcoin e na valorização cambial. Só que não, porque a empresa que eu coloquei faliu. Faliu por quê? Porque ela foi hackeada. Isso foi em 2014, está em 2018. Hoje, depois que aconteceu, olha, era a maior empresa do mercado, chamada Mt. Uma empresa japonesa, a maior do mercado e a maior empresa que tinha de reservas de bitcoins. Só que eu coloquei pouco também. Coloquei $150. Para quê? Para fazer um teste, para ver, para entender, para aprender, para estudar, para me envolver. De lá para cá, há um resguardo muito maior em proteção desses bitcoins armazenados. Então, o que algumas empresas estão fazendo? Eles criam um sistema de resguardo, criando lastro. Se alguém hackear aqueles bitcoins, eles estão lastreados com uma reserva para te garantir, se acontecer alguma coisa com aquele bitcoin, ele te pagar. Então, tem algumas empresas que estão lastreando e protegendo o investidor nesse sentido. E, obviamente, você tem que pesquisar e saber. Aqui no Brasil, uma das empresas que trabalham como corretora é o mercado Bitcoins, que, então, Bitcoin é uma criptomoeda. Mas o que é uma criptomoeda? É interessante saber o que é isso. O que é essa criptomoeda, afinal de contas? Ali está a definição técnica. Acho que todo mundo aí consegue ler, e o cara que começou a lançar isso. Mas, em linhas gerais, é uma unidade criada com um algoritmo matemático poderosíssimo que protege aquela unidade. E aí você vai ter um endereço com, se não me engano, são 15, 16 caracteres, entre letras e números. 17? Entre letras e números que te garantem o armazenamento
do seu Bitcoin comprado. Aqui mais um descritivo, né? A segurança, integridade e balanço de registro no sistema de criptomoedas são mantidos por uma comunidade de mineradores. E é esse o termo que se usa mesmo, minerar. Esses bitcoins eles são minerados por máquinas altamente evoluídas, com esses algoritmos poderosíssimos que criam fatores matemáticos e geram bitcoins. As principais geradoras de bitcoins elas estão sediadas na China e chegam a criar 300 mil dólares em bitcoins por dia. Outra opção. Então, falei da Bolsa, falei das corretoras. Outra opção, que nós sabemos muito bem, para investimento em imóveis. E aí, você tem as opções de comprar os imóveis na planta, estúdios, hotéis, vai comprar para revenda, vai comprar para locação, você vai comprar remanescentes ou estoques, você vai comprar um usado. E quando você comprar, qual vai ser a finalidade? Ganhar com a valorização da imóvel para revenda ou ganhar com investimento de locação ou locação através de compartilhamento do Airbnb, do Booking. Hoje, uma locação no Airbnb na região do Jardim está pagando R$200 por dia, por exemplo, de um estúdio. A gente já comentei isso, a gente está num ponto da curva muito bacana, onde o consumo está acelerando e, portanto, a volta da credibilidade e, tendo volta de credibilidade, há novos investimentos no mercado imobiliário. Agora vamos falar daquele pilar que eu tinha comentado, que é a perda de dinheiro. Que isso tem que ser uma constante, independente de você estar ganhando dinheiro ou não. É evitar a perda de dinheiro, evitar que o dinheiro vá para o ralo. Onde é que ele está indo para o ralo? No cheque especial, nos juros rotativos do teu cartão, nas compras compulsivas, no título de capitalização, em cartão de crédito sem DNA. Vamos falar de cada um deles. Cheque especial. O que é o cheque especial para mim? Eu coloquei ali o que é a definição do cheque especial, na minha opinião. É uma moeda de barganha do seu gerente para trocar por um indicativo de meta. Você chega lá, todo mundo quer ter um resguardo. Né? Então, você chega lá com o seu gerente e fala assim, não, sabe o que é? Eu estou precisando aumentar o meu limite do cheque especial, estou precisando desse momento. Ele fala, claro, eu vou aumentar o seu limite, desde que você assine aqui para mim um título de capitalização. Aí ele vai lá e aumenta o seu limite de cheque especial. Agora eu pergunto, para que ter limite de cheque especial? Para que você precisa do cheque especial? Se você está participando daqueles 3 pilares, você não precisa ter cheque especial. Cheque especial, a pessoa está usando como uma poupança para o resguardo de uma emergência. A sua emergência ela não tem que ir num resguardo financeiro que te custa 12%, 10% ao mês. Isso mata qualquer um. Portanto, cheque especial, não. Juros rotativos do cartão. Salvo algumas exceções, que é o quê? O cara perdeu o emprego, está sem renda, lógico, ele vai entrar nos juros do cartão de crédito. Mas, salvo essas exceções, essa é a definição de juro de cartão de crédito, para mim, de crédito rotativo. É o cara que está comprando em excesso, comprando mais do que pode. O cartão de crédito, ele só tem uma finalidade: concentrar seus gastos ou investimentos. É para isso que serve o cartão de crédito. Depois que você fez, nos seus ganhos, a regra dos 30%, caminhando para o reinvestimento, o que você vai gastar não pode ser além do que está dentro dos seus ganhos. Isso é a regra básica que todo educador financeiro fala, mas que poucos comprem, porque cartão de crédito é um dinheiro que está ali fácil. Então, o cara está com cartão de crédito e começa a usar. E nós, corretores, temos a mas mês que vem eu vendo, eu resolvo isso aqui, está na cara. Dou mais uma cacetada, pago o meu cartão.
use o cartão de crédito para concentrar gastos. Você delibera melhor e enxerga melhor os seus gastos ou investimentos usando o cartão de crédito. É para isso que ele serve. Compras compulsivas. Todo mundo tem um pouco disso. Aqui na sala, eu também tenho. Por quê? Nós estamos imbuídos pela sociedade com uma mídia acelerada, com um processo de aquisição muito forte. E quantos aqui não compram coisas que não precisam? Vou fazer aqui um pedido para cada um. Vá na sua casa, faça uma lista daquilo que você não usa há 3, 4 meses. E aí se pergunte por que você comprou se você não está usando. Aparelhos para ginástica, então, é típico. Negócio para abdominal. Não sei o que queima gordura abdominal. É elétrico, que fica balançando os músculos. Usa 1, 2 vezes e fica encostado. Observe quantas coisas você tem em casa que você comprou e não precisava ter comprado. Esse processo de compra compulsiva é bem interessante. Homem também, demais. Olha só. Deixa eu falar para vocês aqui uma coisa. Geração Boom Babers. Eu vou falar um pouco dessa geração para eu voltar no papo de compra compulsiva. A geração Boom Babers são os nascidos entre 40 e 60. A geração X entre 60 e 80. Geração Y assim por diante. Essa geração Boom Babers é uma geração muito preocupada em fazer investimentos sólidos. É uma geração que investiu demais em imóveis e que não vivia com gastos compulsivos. Por quê? Uma geração que veio do pós-guerra, que passaram muitas dificuldades. Meus avós vieram para o Brasil, fizeram muitos investimentos imobiliários, seguraram dinheiro e gastavam pouco, chegando até mesmo a ser sovinas. A geração X, que são os nascidos de 60 e 80, é uma geração que está... Da geração de 80, então, é uma geração yuppie, que quer ter coisas, que precisa de status, que quer ter o carro, que quer ter... E gasta. É uma geração que gasta. Vão observando as características dessas gerações. A geração Y é uma geração imediatista, muito antenada com a digitalização. O que eles gostam de gastar e de comprar? Jogos eletrônicos, celulares. A geração Y e Z. Eles se concentram em processos eletrônicos. Mas a geração Z é uma geração que está chegando aí, ela está mais preocupada em ser do que em ter. Isso é muito bacana de entender essa geração. É uma geração que está preocupada em viajar, que quer colocar a mochila nas costas. É uma geração que faz parte da rede de compartilhamento. É uma geração que não quer ter carro. É uma geração que não é consumista. É uma geração que está antenada com outras coisas, com mais antenada com o prazer, em ser do que em ter coisas. As indústrias automobilísticas elas estão pirando com essa geração. Não conseguem vender carro para esses caras. Esses caras preferem ter dinheiro, andar de Uber e comprar um celular. Não querem saber de carro. Eles querem pegar o dinheiro e viajar. Eles querem pegar o dinheiro e se divertir. E aqui, a nossa futura geração alfa, nascidos a partir de 2010, vamos ver o que será dessa geração no âmbito de compra. Título de capitalização. Desculpa quem colocou o dinheiro em título de capitalização, mas você está perdendo dinheiro. Título de capitalização não é investimento e não é poupança. Sabe por que não é poupança? Porque na hora que você for lá e precisar do dinheiro,
Dependendo do ano que você for tirar, ou da época que você for tirar, 30%, 40% vai ficar com o banco. E mais, sabe qual que é o rendimento disso? Poupança. Então, por que você não deixa o dinheiro na poupança? Ah, porque eu posso ser sorteado. O gerente falou que eu vou ser sorteado. Você vai ser sorteado. Igual na Sena, que você está... Né? Mas é melhor você jogar na Sena do que colocar o dinheiro em título de capitalização. Título de capitalização só é bom para o banco, para mais ninguém, só para o banco. Portanto, faça como Bart Simpson, escrevam 20 vezes. Título de capitalização não é investimento. Cartão de crédito. O cartão de crédito, ele é uma ferramenta muito interessante, já falei aqui. Você tem que ter um cartão de crédito. Ele é interessante. Por quê? Porque você concentra seus gastos, você trabalha melhor os seus gastos e entende para onde ele está indo, fazendo uma visualização dentro de um relatório do cartão de crédito. Hoje você tem um acesso ao relatório dos gastos do cartão de crédito via internet. Você puxa lá, vê para onde foi, o que você gastou, o que você investiu. Mas o que é importante? Por que eu falo de DNA? Tenha um cartão de crédito que tenha a ver com o seu modo social, com o seu modus operandi. Você vai muito no cinema? Vou uma vez por mês, 2. Ótimo, tenha um cartão de crédito que te dê desconto para ir no cinema. Você abastece muito combustível? Tenha um cartão de crédito que te dê vantagens por você estar abastecendo constantemente o seu carro. Verifique qual é o cartão de crédito que tenha o seu DNA para você ter o cartão de crédito. Verifique qual a unidade que você está pagando do seu cartão de crédito. Verifique a necessidade de ter 5, 6, 4 cartões de crédito, porque, às vezes, o limite de gasto do somado desses cartões de crédito não dá o limite que você tem de rendimento. E para quê? Para você estourar? Para você gastar mais do que aquilo que você está ganhando? Para você entrar nos juros rotativos? Essa quantidade de cartão DNA aí é o dinheiro que nunca aparece. Cartão de crédito sem DNA. Quando você não tem o DNA com cartão de crédito, você está perdendo oportunidades como essa. Porque se o seu cartão de crédito tem um DNA, você pode participar de 1 quilômetro de vantagens, que vai te acumulando ponto. Dependendo do seu cartão, você vai juntando pontos múltiplos e, através desses pontos, você pode comprar e ter aquisição de bens só pelos pontos. Você vai comprar um bem ou um eletrodoméstico, que seja, através do site da Múltiplos, você ganha pontos, ganha desconto. Esse BeBlue, dependendo do que você quer comprar pelo site dele, ele te devolve até 100% do dinheiro. Eu quero comprar não sei o quê. Vai lá ver se está disponível no BeBlue. Se tiver, veja quanto ele está te devolvendo o dinheiro. Devolve o dinheiro. São informações importantes para você trabalhar melhor o seu dinheiro. Quantas pessoas que gastam no cartão de crédito não convertem os seus pontos para milhas de vantagem? E essas milhas podendo pagar resgate de viagens, sem você gastar dinheiro nenhum. Seu cartão de crédito tem o seu DNA? Perguntem-se isso. Efeito Nubank. O Nubank, olha que interessante que é as possibilidades do mundo digital. Você fala de um Uber, que é hoje a maior rede de frota do mundo sem ter carro. Você fala do Facebook, que é o maior site do mundo que gera conteúdo, que posta conteúdo, aliás, sem gerar um conteúdo. Eles não geram conteúdo nenhum, mas é o maior site de conteúdo que tem hoje. Você pega um Airbnb, que tem, no mundo hoje, a maior possibilidade de vagas sem ter um prédio, sem ter um apartamento. Efeito Nubank, um cartão de crédito, onde você não paga anuidade e não paga nenhuma taxa. Por
Por que eu coloquei efeito? O que está acontecendo? As pessoas estão deixando de ter outros cartões de crédito para ter esse. Para que eu vou pagar a taxa? Vou jogar dinheiro no lixo para quê? Certo? Não vou jogar dinheiro no lixo. Depois cada um faça a soma de quanto gasta de anuidade no seu cartão de crédito quando chegar em casa. Pega esse dinheiro que você gasta e coloca ele numa aplicação boba, caderneta de poupança. Veja desde quando você tem um cartão de crédito e veja o que você faria com esse dinheiro. Ter cartão de crédito é importante, claro. Por que não ter um que não paga taxa nem anuidade? Os caras estão vindo com força. Aliás, eu vou dar uma sugestão aqui. A hora que abrir o IPO do Nubank, compre uma ação do Nubank. Te garanto que você vai ganhar dinheiro com a valorização dessa ação. Eu coloquei ali o efeito. O que está acontecendo no mercado? Os bancos estão alvoroçados com isso. Pô, como assim? Entra um concorrente que não cobra taxa? Cara, tem que me mexer. Por que o Nubank não cobra taxa? Ele ganha de outras formas. Os custos fixos dele são muito menores e muito inferiores. Eu não tenho agências espalhadas, eu não tenho aquela quantidade de funcionários imensa. Eu tenho um sistema digitalizado, ponto. Um app, eu controlo tudo por um app no celular, ponto. Os bancos acordaram e eles estão fechando agências e criando sistemas digitalizados. Isso traz um reflexo imediato para nós, enquanto corretores de imóveis. Se os bancos estão fechando agências, muitos aqui já devem ter recebido de proprietários de agências, de proprietários de prédios locados para agências pedido para vender. Tenho certeza que aqui muitos têm isso. E eu vou dizer uma coisa, vai ser difícil de vender, porque o investidor ele está antenado. Ele sabe que se ele comprar aquele prédio locado para um banco, ele vai perder aquela locação rapidinho. Os bancos não vão renovar mais contratos locados para prédio. Portanto, a função de nós corretores, enxergando esses efeitos, é entender que nós temos que antever esses processos para tomar providências melhores junto com o meu cliente, do proprietário do imóvel. Renegocia com o banco, diminui o plano contratual, porque você precisa vender. Um futuro comprador pode ser, por exemplo, esses mercados express, como Minuto Pão de Açúcar, Express Carrefour, etc. Para esses prédios locados para banco. Consequência, Banco Sofisa, inteiro digital, sem taxa. BTG Pactual Digital, sem taxa. Next. E os grandes bancos estão dormindo? Não. Sabe de quem é o Next? Bradesco. Os caras estão acordando. Sabe o que vai acontecer? Agências fechando. Para que eu vou ter esse custo se o mercado está mudando? Se o mercado muda, eu tenho que acompanhar a mudança do mercado. Nós, corretores, também temos que acompanhar a mudança do mercado. O quinto andar vai ser a maior empresa de locação do mercado. Vai suplantar qualquer uma, não tenha dúvida disso. Qual é a sede? Uma única sede com uma rede digital. Vai ser a empresa que mais corretores parceiros tem no mercado. O mundo está mudando. Zygmunt Bauman, um sociólogo filósofo, ele diz que a nova geração ele dá um nome de modernidade líquida. Tem um livro com esse tema. Um polonês, ele faleceu agora em 2017, janeiro de 2017. O que ele fala por modernidade líquida? Que, como um fluido, neste século, as coisas mudam e nós temos que nos adaptar como água a cada momento. Se você coloca água dentro de um copo, ela toma a forma do copo. Se você coloca água na jarra, ela toma a forma da jarra. Nós temos que nos adaptar e nos moldarmos como a água nesse novo processo. Quem não se adaptar e não se moldar vai ficar para trás e vai perder. Os bancos já estão fazendo isso. Outra coisa importante é ele saber lidar com dívida.
No momento em que você está em processo de um novo processo de educação financeira, você precisa saber lidar com as suas dívidas. Você tem dívida com cheque especial, cartão de crédito, hipoteca, IPTU, condomínio, IPVA e por aí vai. A questão é como lidar com cada uma delas. Isso aí, obviamente, que depende. Simplesmente depende. Tudo depende de como vemos as coisas e não como elas são. Como você se vê com aquela dívida estourada do cheque especial? Você vai aceitar aquela proposta do banco? Você precisa estar com o nome limpo naquele momento? Eu vou dizer aqui, tudo depende. Se você não precisa estar com o nome limpo naquele momento, ouça o que eu vou dizer. Se você não precisa estar com dívida no cheque especial, espere virar o exercício do ano. Quando vira o exercício do ano para o banco, aquilo já entra como prejuízo. Se entra como prejuízo, a sua negociação com o banco ela é muito mais facilitada. Então, uma dívida que era altíssima, ela fica por um movimento muito menor para negociar. Tudo depende. E assim, proporcionalmente. Dívida com IPVA, você precisa entrar e pagar já? Você pode esperar uma troca de governo para negociar? Para entrar no PPD? Tudo depende. Veja qual é o seu melhor momento para saber como lidar com as suas dívidas e fazer o melhor uso do seu dinheiro. Faça o dinheiro trabalhar para você. Isso que é o mais difícil, eu diria, de tudo que a gente tem hoje. Porque, simples que somos imediatistas. A gente quer tudo já. Se nós não fôssemos imediatistas, não tivéssemos essa visão consumista, a gente faria o dinheiro trabalhar para a gente. Eu quero fazer uma viagem. Pagamento à vista e parcelado é o mesmo? Você vai lá e negocia. Vai ser o mesmo? Ótimo. Então, quero parcelar. Se você vai parcelar, faça com o seu dinheiro, pague essas parcelas. Junte 3 13º, aplica. E o rendimento disso vai te pagar a parcela de uma viagem. E você continua com o mesmo montante. Isso é só um exemplo. Isso é fazer o dinheiro trabalhar para você. Pouco fazemos disso porque somos o quê? Imediatistas culturalmente. Queremos tudo para ontem, para já. No momento em que você pode colocar o dinheiro trabalhando e pagando aquilo que você deseja. O que eu sou contra alguns princípios de alguns educadores financeiros? Eu não sei se alguém já assistiu alguma palestra de algum educador financeiro. Cada um tem uma linha. Eu não vou falar para você aqui, anotar no seu dia a dia, num bloquinho, tudo que você consome. Né? Você está saindo com a sua namorada, só um minutinho, pedir um vinho, anota. Agora eu vou pedir sobre a nota. Aí eu saio para tomar um café, anota. Meu raciocínio é outro, é simples. Se você está trabalhando os 3 pilares... Os 70%, você faz aquilo que você quiser. Aquilo que você quiser. E lazer é, sim, investimento. Evite as compras compulsivas desnecessárias e invista no seu lazer. Não vai deixar de tomar café, seu cafezinho. Você não vai deixar de tomar seu vinho. Eu não estou aqui para falar para você deixar de fazer coisas como educador financeiro. Eu estou dizendo o seguinte, faça as suas coisas, mas proteja o seu capital. É isso que eu estou dizendo. Boa noite, Fred, tudo bem? Como é que você está, rapaz? Tudo em paz. Ô, Fred, você não falou sobre a previdência privada. Você não acha que é um bom investimento, no caso do profissional, que vai chegar um momento que ele vai perder a capacidade dele de produzir, né? Se ele não conseguiu comprar os imóveis ou fazer uma boa reserva, ele não poderia investir em previdência privada? Eu acho excelente. Foi bem colocado. Previdência privada é excelente. O que eu tenho para falar sobre previdência privada... É o cuidado que você tem que ter com quem você vai fazer. Tem bancos cobrando taxas altíssimas da previdência privada. Então, o que eu recomendo? Muita pesquisa e entender qual é o melhor plano para você. Existe ali diferenças de planos de previdência privada, você tem que ver qual que é o melhor que se adequa para você. Eu, pessoalmente, prefiro fazer um investimento, falando de mim,
né? Um investimento diversificado num conjunto de ações, título do Tesouro Nacional, imóveis, que vão me dar um rendimento a futuro maior do que numa previdência privada. Mas isso é uma questão de escolha, eu acho sim um bom investimento. Ô Fred, essa questão de investir, né, que nem se fala muito em relação à poupança, né, que se perde, que é um mau investimento, né? Agora, eu, assim como corretor, como todos nós, dependemos também dessa reserva da poupança, porque é um meio de financiar o mercado imobiliário. Imagina se todos tirarem o dinheiro da poupança, como é que fica o mercado imobiliário? Eu vou te dizer que essa questão, quem tem que se preocupar é o governo, não somos nós. Se o governo está observando que está tendo resgate da poupança e na sua imensidão para financiamento imobiliário, ele tem que fazer o seguinte: ou ele melhora o rendimento da poupança, ou ele busca outros financiamentos para o mercado imobiliário. A nossa preocupação é pelo rendimento. Eu não vou me preocupar com o governo em deixar o dinheiro lá e não ter rendimento, que é o que o governo quer. Eu vou entender o que é melhor para mim. Hoje, poupança é poupança. Eu falei aqui no início, poupança, não é investimento. É aquele dinheiro emergencial, rápido, que se em algum momento eu precisar sacar, eu tenho liquidez para cobrir uma emergência do meu dia a dia. Ponto. Boa noite, Fred. Johnny. Queria mais ouvir uma opinião tua. Eu conheci uma proprietária, uma menina jovem até. Ela foi convencida por uma pessoa amiga dela que trabalhava na XP Investimentos, falou: vende teu apartamento e aplica em crédito direto, quando o juros estava até um pouco mais acima. Ela pôs para vender, valeria ali uns 750, 800, condições mais difíceis, 700 mil no mínimo, poderia ter vendido. No desespero, ela queimou aquilo lá e vendeu por 590. Você acha que ela fez um bom negócio? Porque ela vai ter que pagar aluguel, tudo bem que é R$1.000 e poucos por mês, que ela pegou um apartamento pequeno. Mas ela fez um bom negócio? O que ela foi convencida a fazer foi uma coisa boa? Vender um imóvel para aplicar? Ela colocou no Tesouro Direto, é isso? Tesouro Direto. Tá. Eu vou voltar àquele quadrinho de novo, depende. Por quê? Quando ela vendeu o apartamento, é a primeira questão. Quando ela vendeu, aquele valor de mercado, ela tinha liquidez ou não tinha liquidez? Foi um valor que condizia ou não condizia com aquele momento? Primeiro. Não, só para te concluir, ela vendeu há uns 3 meses e uma semana depois venderam no mesmo prédio, um andar acima do dela, em condições similares, por 750, e agora, recente, há um mês e pouco, vendeu um outro que estava em melhores condições por 850. Então ela perdeu. Coisa nos últimos 3, 4 meses. Eu achei que foi um mau negócio. Foi um mau negócio. Eu acho assim, ela poderia ter feito a venda, só que uma venda com sabedoria, ter esperado um pouco mais para ter esse volume de dinheiro, 800 mil, que é o valor do imóvel, e colocar no Tesouro Direto. Porque, com certeza absoluta, o rendimento do Tesouro Direto hoje é maior do que o retorno da locação. Se ela alocasse esse imóvel hoje, nesse valor, 800 mil, por volta de 0,5, 0,6 ela ia conseguir. Se colocar, no máximo, se colocar no Tesouro Direto, hoje, dependendo do papel que ela compra, se tiver atrelado a taxa Selic mais inflação, por exemplo, papel para resgatar lá para 2020, vai estar resgatando aí 5%, 6% acima da inflação. Então, ela fez um péssimo negócio. Obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Sônia. É o seguinte, queria fazer uma pergunta assim: qual é o maior investimento hoje? Qual a melhor forma? O que rende mais? Porque, por exemplo, poupança, todo mundo acho que tem. Eu nunca tive dinheiro para guardar em poupança, né? Não tem. Mas quem tem dinheiro, por exemplo, se eu tivesse, por exemplo, aí 100 mil, 200 mil hoje, pequenininho, estou falando pequenininho. Se eu tivesse esse dinheiro, onde que eu ia deixar? Porque na poupança não anima. Será que todo mundo tirasse o dinheiro da poupança e lutasse contra esse juro absurdo? Porque esse juro de cartão, eu acho isso aí agiotagem. É um absurdo. Eu acho que não deveria nem ser permitido. Ou, pelo menos, no mínimo, a poupança teria que render igual o cartão, para ficar uma coisa justa. Mas tudo bem, isso não existe, não existe. Então, eu fico pensando, mas se eu tivesse dinheiro, onde que eu ia investir? Uma pessoa uma vez falou para mim, o melhor investimento é ouro. É você comprar barras de ouro, por exemplo. Essa pessoa, porque o ouro nunca cai de preço.
foi o que me falaram. E no caso, o dólar já passou o tempo, já não existe mais também, né? Outros vão comprar euro. Então, a gente fica pensando, se eu tivesse dinheiro, onde eu investiria? O que está rendendo? O que está sendo corrigido hoje? Onde vale a pena guardar o dinheiro? E, de novo, a resposta é depende. Eu vou dizer por quê. Depende do seu perfil. Qual é o seu perfil hoje? Você é uma pessoa que está disposta a correr risco? Ou você é conservadora? Se você for conservadora, o melhor investimento hoje é Tesouro Direto. É o que está melhor pagando e é o mais seguro. Se você tem um perfil moderado, você pode pôr desses 200 mil, 100 mil no Tesouro Direto e 100 mil numa Blue Chips, por exemplo, que vai te render dividendo. Então, tudo depende. Você tem um questionamento que as corretoras vão te passar, você entra, você se cadastra e fica fazendo parte associada de uma corretora. A primeira coisa que a corretora vai te passar é um cadastro de perfil. Ela vai fazer uma série de questionamentos, aí vai sair a sua característica de perfil. De acordo com aquele perfil, a corretora, uma corretora séria, vai te dizer aonde e te dar sugestões de investimentos de acordo com o seu perfil. Mais alguma? Ô Fred, só fazendo uma consideração. Quando você disse, né, referente à poupança, que para você manter o dinheiro na poupança, o governo teria que aumentar a taxa. Mas essa questão da taxa da poupança, ela está ligada à taxa de financiamento. Hoje, vamos dizer que a poupança tem uma rentabilidade de 7% ao ano. E o banco, a Caixa Econômica que eu trabalho, ela empresta a 10%. Então, está tendo, acho que é o float, de 3%. Isso aí você considera alto para um banco? Muito. Lógico que é alto. Né? Sabe por que é alto? Qual que é a defasagem de moradia que tem no Brasil? As taxas... Por que você tem que dar só um processo Minha Casa Minha Vida para uma determinada renda e em uma determinada situação, e isso tem que estar na periferia, tem que estar mal situado, tem que estar... Isso está mudando agora aos poucos. Isso tem que estar amplo. As taxas têm que ser mínimas. Todo mundo tem que ter acesso à moradia. As taxas de financiamento deveriam ser as menores, para a moradia deveriam ser as menores do mercado, as menores. E, de novo, poupança é bom, mas não é investimento. Poupança é para você ter um dinheiro de resguardo imediato para um problema. Fernando, parabéns aí pela palestra. Obrigado, Fernando. Uma dúvida com relação ao Tesouro Direto, que eu não conheço. Uhum. Como é a liquidez? Existe um prazo para investir? Ou se eu precisar do dinheiro, eu posso tirar de imediato? Você pode tirar de imediato, pode tirar quando você quiser. Você resgata o papel. Esse papel você compra. Ele vai te dar taxas pós-fixadas ou pré-fixadas, e o seu investimento inicial pode ser de R$30. E você pode resgatar em qualquer momento. Lógico que você vai ganhar proporcional ao tempo de resgate. Finalizo a palestra aqui com os meus contatos e agradeço a presença de todos. Muito obrigado.